cansado de licença no caminho. Quem acredita dê as mãos e vamos embora, pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha. Ataque, essa tentativa de despejo, dia 26 de abril de 1999, que a tropa de choque da PM de Minas Gerais realizou, que a polícia acabou matando 2 em casa. Matou 2 em casa. Um tem uma bala alojada no corpo até hoje, o Antônio Isaú, que ele não pode tirar a bala. O Paulinho ficou cego de um olho, tomou um tiro de borracha no olho, ficou sem uma vista. Essa menina com o apelido de Vascaína ficou com problema no joelho. Que levou um tiro no joelho? Levou um tiro, essa foi um tiro mesmo, não foi borracha não. Então muita gente foi ferida. Ficou muita gente ferida, muita gente com lesões. Depois vocês saíram do terreno, conquistou a moradia? Como é que Aí depois desse conflito, então continuou as negociações. 5 horas da tarde a polícia retirou, a mando do governo do estado. E no dia seguinte a gente já começou as negociações com a prefeitura. Começou essas negociações, o processo de aceitar que terreno que a gente vai. Aí o Jesus, prefeito da época, mostrou a gente vários terrenos, esse do Citrolândia, vários outros que a gente não aceitou. Aceitamos do Itacolomi. O bairro do Itacolomi. O bairro do Itacolomi. Aí mostrou nós o terreno do Itacolomi, nós aceitamos. Aí vocês foram para lá? Isso. Aí ficou 180 famílias no Itacolomi e 20 famílias no Teresópolis. A prefeitura propôs assentar 20 no Teresópolis e 180 no Itacolomi. E vocês ganharam só o terreno ou a prefeitura construiu as casas também? A princípio só o terreno. O processo de construção das casas era individual. Fomos para lá, cada um foi para debaixo da lona, debaixo da madeira, construiu barraco de madeira. Nós chegamos lá também no mesmo processo do Bandeirinha. Nada de dividir terreno. Quando a prefeitura cedeu o terreno, 2 de julho de 99, nós saímos em comboio com os caminhões das mudanças do pessoal, os ônibus lotados, passando por centro de Betim e as famílias de Betim tudo batendo palma, aplaudindo, a gente passando na cidade. Fomos bem recebidos pelos moradores, com faixa, cartaz, o pessoal bateu palma na nossa chegada. Aí vocês tomaram posse daquele novo terreno? Tomamos posse sem dividir a área também. Botamos as famílias numa quadra. E a partir disso a coordenação começou. A Loki fez esse papel, que já tinha feito aquele projeto lá no Bandeirinha, mas que foi isolado, né? Aí fez outro projeto para lá. Foi Itacolomi. O tamanho dos lotes, qual que seria, as medidas da rua, tudo direitinho, certinho. Você lembra como é que foi lá? O tamanho de cada lote? Era 8 por 15, 8 por 20, um negocinho. O tamanho dos lotes. E a rua, que largura? Isso. A rua era esse tamanho normal de rua. Acho que é 8 ou 10 metros, não sei. 8 ou 10 metros a rua. Então nós demos o nome das ruas. Quais? Era o nome dos meninos que morreu. Helder, Onildo, 14 de março, 15 de março. Ah, os nomes eloquentes. Rua Vitória. Rua Vitória. Inclusive é até a rua que eu morava, Rua Vitória. Tem praça? Nesse momento não. Creche? Nesse momento também não tinha não. Dividimos o lote, fizemos uma assembleia, fizemos o sorteio dos lotes, aí cada um na assembleia foi pegando o número dos seus lotes e já indo para os seus lotes e fazendo suas barracas. Aí já era individual. Mas continuava com reuniões, assembleias. Semanalmente? Semanalmente. Quanto tempo levou para as 200 famílias construir suas casas? Um período de 1 ano, mas aí a eleição do Carlyle, que eu não lembro bem que ano foi. Foi prefeito pelo PSDB. PSDB. Primeira eleição dele, eu acho que foi 2000, tem certo, a eleição do Carlyle. Aí ele fez campanha lá dentro. Com esse despejo parcial trágico aí, resultando na morte de 2 sem-terras, o futuro político do Jesus Lima do PT acabou. Acabou, morreu. E logo em seguinte ele perdeu a eleição. Perdeu a eleição e acabou a política do Jesus Betim. Essa luta da ocupação Bandeira Vermelha, ocupação precedida por 2 anos de organização, reunindo os 2 movimentos, MCL, o Movimento das Comissões de Lutas, que atualmente é o movimento MCP, o Movimento das Comunidades Populares, em parceria com a LOC. Essa organização toda foi 2 anos de preparação, depois 1 mês e meio de ocupação, o prefeito, o tribunal e o governador e o Poder Judiciário mandou despejar, a polícia matou 2, foi um trauma imenso. Depois o prefeito se abriu para negociação e liberou 2 terrenos. E aí 1 ano depois as 200 famílias já estavam libertadas do aluguel. Isso, porque é assim que a gente vai para o Itacolomi, as famílias começam a construir suas casas. Tinha muita gente que não conseguia construir, o desemprego era geral lá, todo mundo desempregado. Mas algumas famílias tinham algum dinheirinho, começou a construir com os barracão. E veio a eleição do Carlyle, o Carlyle foi lá e prometeu as casas ao pessoal, construir as casas dentro onde nós estávamos sentados. Só que depois ele fez uma avaliação que não conseguiria construir as casas com nós assentados lá. Começou outra negociação, foi 1 ano de negociação também com esse prefeito, com o Carlyle do PSDB. Ele não construía as casas, ficava enrolando, e foi 1 ano de a gente cobrando. Foi até que ele apresentou um terreno para a gente no Itacolomi mesmo,
no alto do Itacolomi, um terreno bem vistoso, um terreno bom, e ele prometeu a construção das casas do conjunto, fazer o conjunto, entregar ele todo com toda a infraestrutura. Então assim foi feito. E ele fez? Fez 180 casas. O Carlage que fez? O Carlage fez 180 casas no Itacolomi e no Teresópolis ele deu material. Casas ou predinhos? Casas populares. Casas populares. Então não foi o povo que fez em autoconstrução, não? O povo fez quando a gente estava assentado no Itacolomi, no terreno que nós conquistamos. Terreno que nós conquistamos, as famílias começaram a construir essas casas. Mas o prefeito fez campanha prometendo construir casas para quem não tinha lá dentro, e depois falou que não tinha condições de construir lá, porque era muito difícil construir com a gente morando dentro do terreno. Aí ele cedeu um outro terreno que nós aprovamos, que ele queria trazer nós para outro bairro, o Laranjeiro, nós não aceitamos, falando que só aceitava dentro do Itacolomi. Esse prefeito atual, na época, o Carlyle, né, já depois do conflito, mostrou esse terreno, aprovamos. E aí foi o processo de negociação para ele indenizar as famílias que já tinham construído lá embaixo, porque as famílias que já tinham construído recebeu as casas lá em cima, no conjunto. Aí o que ele fez? Ele indenizou as casas já construídas para as famílias, quem tinha construído qualquer tanto que você tinha feito foi indenizado. Ele indenizou e transferiu a gente para o terreno de cima e assumiu o terreno de baixo. E aí o que ele fez com esse terreno? Esse terreno ficou vago, o pessoal ocupou ele, hoje está cheio de moradia lá. Inclusive até eu participei de algumas reuniões lá. Ele mesmo depois queria tirar essas famílias, eu participei de algumas reuniões, mas não conseguiu tirar as famílias de lá, as famílias estão lá. Ele teve que fazer infraestrutura nas ruas, está tudo asfaltado, tudo arrumadinho. Kleber, estamos aqui retomando, resgatando uma história, uma luta muito importante. Inclusive você tem um monte de documentos e fotos para me mostrar. Pode me mostrar? Posso. E o que é? Bandeira vermelha, Prefeitura de Betim prepara massacre de sem terra. Jesus Lima é o principal alvo da organização, porque o Jesus Lima era o prefeito de Betim na época, né? E é o comandante que comandou toda a operação que resultou na morte dos meninos no Bandeira Vermelha. Major Lucas. Major Lucas. Policial militar segura cartaz obtido junto a acampados da Fazenda Bandeirinha, com imagens de Karl Marx, Lenin e Mao Tse Tung. Isso não é problema não. O objetivo dele é dizer que a gente era comunista, né? Ser comunista, é ser anticapitalista, é ser contra a exploração, né? Uma outra foto importante é essa aqui também, ó. Essa aqui é o Euronildes dentro do saguão da prefeitura. Um dos dois foi assassinado pela polícia. Aqui está dentro da prefeitura. Parentes e militantes do movimento Luta Popular de Moradia e da Liga Operária Camponesa velam o corpo do sem casa Erionildes Anastácio dos Santos no hall de entrada do prédio da Prefeitura de Betim. Essa aqui é a esposa dele, ó. O jornal O Tempo, Belo Horizonte, quarta-feira, dia 28 de abril de 1999. O Helder, o segundo morto. Que foi assassinado também. O mais violento confronto por moradia na região metropolitana de Belo Horizonte terminou com 2 sem-terras assassinados em um terreno da Prefeitura de Betim, no bairro Bandeirinhas. Foi confronto ou o povo resistiu e a polícia atacou? Olha, foi uma resistência. Aqui é o Helder, ele está sendo socorrido pelo SAMU, bombeiro da época. Isso aqui é a assembleia que era feita todos os dias, às 9 horas da manhã, para tomar as decisões do acampamento. Kleber, por que o pessoal encapuzado? Olha, essa estratégia foi trago pela LOC, a Liga Operária Camponesa. Então trouxeram essa estratégia, disse que era segurança, para não ser identificado pela polícia, porque disse que se a gente fosse identificado era perseguido. Inclusive a gente não usava nome, era codinome e encapuzado. Essa aqui a imprensa identificou como as principais peças-chave da ocupação. Gerson Lima, da LOC. Prefeito Jesus Lima. Helder foi morto com tiros de escopeta quando filmava a ação de desocupação desencadeada pela PM. Erionildes era operário e morava no bairro Jardim Teresópolis, foi morto com um tiro de escopeta na nuca. Pastor Oromar Sombra, Major Lucas, então comandante do 33º Batalhão da PM, foi oficial de Betim que comandou a operação de desocupação. Dr. Marco Aurélio, responsável pela liminar de integração de posse e intermediador entre os sem casa e a prefeitura. Licínio Bahia, ex-vereador pelo PT, perdeu o mandato na Câmara por ter apoiado os sem casa e criticado Jesus e o seu partido PT. Arlete, juntamente com Renilda, são viúvas dos sem casa mortos no confronto. Até hoje elas aguardam uma pensão.
Arlete era esposa do Veronides. Isso. Essas pessoas, sabe, essas eram as principais da ocupação. Inclusive, depois que houve o conflito, terminou a negociação, esse doutor Marco Aurélio é que ficou intermediando as negociações com a prefeitura. Foi feito o cadastro das famílias e entregue para ele. Então, todos os nomes das famílias que estavam dentro do bandeirinho foi passado para ele. Também ele deve ter ficado um pouco com complexo de culpa, porque não, ele deu uma ordem, depois que ele viu que mataram 2, aí ele viu que tinha que negociar. Não, ficou com tanto complexo de culpa que no dia da entrega das casas no Itacolomi, do conjunto habitacional, ele chorou em cima do palanque, dizendo que se soubesse que o GES ia fazer aquilo, que ele não tinha dado a liminar de posse para a prefeitura. A gente sabe que é uma desculpa, né? Mas ele chorou lá no E o Jesus Lima também, após a tragédia, após a PM ter matado 2, ele se abriu para negociação. Então ele, como prefeito, deveria ter se aberto para negociação séria antes. No período de negociação antes, ele não sentou na mesa nenhuma vez. Quem estava negociando com a gente era a assessoria dele. Era a secretária de habitação, a Beth, e os assessores. É uma assessoria política muito ruim, péssima assessoria que o Jesus tinha na época. Se o Jesus mesmo, como prefeito, sentasse na mesa para negociação, talvez ele seria mais sensível. Né? E o governador também, que autorizou a ida da polícia, depois pediu para a polícia recuar às 3 da tarde, depois de ter matado 2. Se o governador não tivesse mandado a polícia também, ia ter que rodar a negociação. O governo do estado deveria ter participado, porque inclusive antes desse conflito, o João Leite e aquele soldado que era dos direitos humanos, o sargento Rodrigues, os dois estiveram no acampamento. Visitaram o acampamento, olharam toda a situação, falaram que nós estávamos no nosso direito. Em síntese, o prefeito, governador, comando da PM, tribunal, Assembleia Legislativa, todos deveriam ter levado a sério as reivindicações do Sem Casa. Porque eles participaram, eles viram, eles foram lá. Maria do Carmo, Maria Tereza, Maria do Carmo como deputada federal, Maria Tereza como estadual, a irmã dela, todos estiveram na ocupação, visitando. Então, esse aqui é o deputado João Leite, e o deputado Sargento Rodrigues, que era da Comissão de Direitos Humanos na época, que visitou o acampamento para ver a situação do acampamento. Só visitaram também, não intermediaram negociação, não fizeram mais nada. Não impediram a polícia de ir lá fazer o massacre. Né? Esse rapaz embaixo é um dos coordenadores também da ocupação. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado de uma semente que deu vida ao movimento. No broto novo de Macali e brilhante, a encruzilhada natalino pôs fermento. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados